Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18. E o texto nos diz assim da palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos. Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra de maneira aberta e pública. Obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio, por esta bênção. Obrigado, Senhor, por esta liberdade que temos. E obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, da qual nós podemos ter acesso livremente. Mas, Senhor, nós queremos agora, neste momento, te pedir que o Senhor nos ajude no tocante a entender, expor e aprender sobre aquilo que o Senhor tem a nós, sobre aquilo que lemos na Tua lei agora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a descobrir qual área do nosso coração o Senhor quer mudar. E o que o Senhor quer fazer em nossas vidas e com as nossas vidas. Revela-nos, Senhor, o Teu propósito, o Teu querer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão das nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta de início. E que você guarde esta pergunta no seu coração. A pergunta é: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Você tem buscado falar com Deus todos os dias, em todos os momentos? Você entende o privilégio da oração? Você tem colocado diante de Deus todas as suas questões, necessidades, aflições e até mesmo as alegrias por meio da oração? Como está a sua vida de oração? Quando Jesus está falando aos seus discípulos,
ele está falando de uma maneira em que os seus discípulos aprendessem a importância da vida de oração. E nós vemos isso lá em Mateus capítulo 6, que nós lemos, quando Jesus ensina os seus discípulos a respeito da oração do Pai Nosso. Mas aqui, Jesus está falando não aos seus discípulos, mas pessoas religiosas da sua época, os fariseus. É a eles que Jesus está falando. Homens dotados de grande conhecimento teológico, doutores na lei de Deus. E Jesus, quando está falando sobre a vinda ou a volta do reino de Deus, ou a volta de Jesus, a sua volta, a sua segunda vinda, ao terminar esse discurso tão duro e tão enfático, ele conta esta parábola para mostrar a importância de nunca esmorecer, nunca se deixar abatido ou de uma maneira, nunca se deixar de maneira letárgica na sua vida cristã, mas sim buscar incessantemente uma vida de oração. E para isso ele usa uma história, uma parábola. A parábola de uma viúva e de um juiz iníquo. Um juiz mau, perverso, corrupto e que não temia a Deus. E é interessante que ele usa a figura da viúva. Nós precisamos entender um pouquinho algumas questões aqui desta parábola para nós entendermos o que Jesus queria ensinar a estes fariseus. Algo que para eles era extremamente tranquilo de entender, mas para a nossa cultura talvez seja um pouquinho difícil. Por isso, vamos tentar explicar um pouquinho sobre a cultura desta época e como funcionava essa questão de tribunais. Primeira coisa, viúvas. As viúvas na época de Jesus não tinham uma vida tão fácil como algumas viúvas têm hoje. Na época de Jesus, não havia aposentadoria por tempo de serviço, ou pensão, ou até mesmo aquilo que nós chamamos de auxílio velhice. Não havia nenhum programa de assistência social na época de Cristo. Portanto, quando uma mulher ficava viúva, a vida dela era uma vida muito difícil, principalmente no sustento. Se ela não tivesse mais ninguém em quem ela pudesse, então, estar debaixo, alguma casa, alguma família, ou alguém que acolhesse essa mulher. Nós temos muito a aprender disso, principalmente no livro de Ruth, onde Ruth cuida da sua sogra, uma viúva, Noemi. Era muito difícil a vida de uma viúva na época de Jesus. E aqui ele fala de um juiz que julgava as causas, um juiz que trabalhava num tribunal. E é interessante que os tribunais na época de Jesus, eles não eram instalados num prédio sofisticado como aquele da Praça João Mendes, ou ali perto da Praça da Sé, né? Tem aquele Palácio da Justiça. Não havia esse tipo de edificação na época de Jesus. Os tribunais, na época de Cristo, eles funcionavam em tendas. Sim, em tendas, onde os juízes, eles julgavam as causas dentro das tendas. Então era uma espécie de acampamento, onde o juiz ia de itinerário, de cidade em cidade, e montava ali sua tenda, ficava ali na tenda, e as pessoas que tinham alguma causa para ser julgada, alguma questão, ia no juiz lá na tenda armada, onde o juiz ficava juntamente com seus auxiliares. E geralmente,
aquele que precisava que a sua causa fosse julgada, ela só era julgada se o juiz aceitasse aquela causa. Então alguém ia lá na tenda do juiz e dizia, olha, tem uma causa aqui. Se o juiz achasse interessante ou algo necessário, ou então algo importante, o juiz é que decidia se ele julgava a causa ou não julgava a causa. Esse juiz era iníquo. Primeiro, diz que ele não respeitava homem algum. Depois, que ele não temia a Deus. Era um homem de coração duro, de coração mau, de coração perverso. E é aqui que a parábola ela tem um sentido extremamente importante. Quando a viúva, uma mulher, sozinha, sem marido, se aproxima da tenda do juiz e tenta colocar a sua causa para que aquele juiz julgue. É aí que Jesus quer mostrar a esses fariseus sobre a questão da oração. Porque na parábola, a viúva deveria superar pelo menos 3 obstáculos descritos aqui, até chegar ao juiz. Primeiro, ela era mulher. E ser mulher na época de Cristo era como se fosse ninguém. Porque as mulheres, elas não eram contadas nem mesmo como membros da população. Só quem era contados eram os homens. Na cultura judaica, a mulher não tinha importância nenhuma. A mulher era apenas alguém para servir de mãe e de cuidadora do lar, mais nada. A segunda coisa, além de ser mulher, essa mulher não tinha marido para representá-la, ela era sozinha. Imagine se alguém ouviria uma mulher sozinha. Principalmente um juiz mau e perverso. Muito difícil. E o terceiro obstáculo, ela poderia até mesmo tentar, podemos dizer assim, mostrar um agrado ao juiz, tentar subornar o juiz. Se o senhor me julgar esta causa, eu lhe dou um dinheirinho a mais. Não, ela não buscou pagar suborno, ela tentou falar com aquele juiz de uma maneira em que aquele juiz pudesse se sensibilizar com sua causa. Então, pelo menos 3 aspectos aqui, essa mulher teria que enfrentar. A sua condição de mulher, não ter ninguém para representá-la, e pelo menos tentar sensibilizar o coração de um homem duro, mau e perverso. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Aquela mulher tinha um desafio pela frente. E é aqui que Jesus quer ensinar sobre a oração. Onde Jesus, de uma maneira tão sábia, de uma maneira tão maravilhosa, de uma maneira tão espetacular, Jesus usa esta parábola para mostrar àqueles fariseus sobre 3 contradições ou 3 contrastes sobre a oração e sobre a história da viúva e do juiz. Ele queria mostrar, ou ele quer mostrar nesta parábola, a respeito do privilégio da oração. Diferentemente da situação tão difícil daquela viúva. Veja lá, a primeira coisa que Jesus quer mostrar, o primeiro contraste, está no versículo 1, onde ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja que dificuldade aquela viúva teria para tentar fazer com que aquele juiz julgasse a sua causa.
E Jesus quer mostrar aqui que a questão da oração, ela deve ser primordial na vida do crente. Mesmo em situações extremamente difíceis. Mas o crente tem que entender que a oração é um instrumento pela qual Deus nos deu para que nós pudéssemos colocar tudo debaixo da sua vontade. E a palavra esmorecer aqui significa perder o ânimo. E Jesus está dizendo, vocês nunca devem perder o ânimo em termos de orar. Veja a viúva. Diz que esta viúva, ela ficava importunando aquele juiz, mesmo aquele juiz de coração duro e mau. Mas Jesus diz que a oração deve ocorrer sempre e nunca esmorecer. E o que significa orar sempre? Jesus não quer dizer que nós temos que ficar o tempo todo repetindo a mesma oração. Antes do culto, eu estava conversando com o irmão, e ele me contou que quando ele era pequeno na cidade dele, onde ele vivia, havia uma senhora idosa que passava o dia inteiro com o terço na mão, rezando. O dia inteiro, desde a hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir. Todos os dias ela fazia isso. Ela ficava rezando o terço. Não é isso que Jesus quer dizer. Orar sempre não significa ficar o tempo todo repetindo a mesma oração, pois o próprio Cristo nos adverte isso lá no texto que lemos em Mateus 6, que nós não devemos usar de vãs repetições. Mas Jesus está dizendo que orar sempre e nunca esmorecer significa que a oração deve ser algo natural na vida do crente, como por exemplo, você respirar. Jesus quer mostrar que orar sempre não significa apenas dizer palavras a Deus, mas orar sempre significa colocar o coração, sim, colocar o coração nas mãos de Deus, mostrando e buscando desejos santos, compatíveis com a vontade de Deus, buscar uma comunhão afetiva, uma comunhão afetuosa com Deus, suplicando e colocando tudo debaixo das suas bênçãos. Isso é orar sempre. É entender que a oração deve ser algo extremamente natural e constante na vida do crente. Veja a viúva. Ela ficou importunando aquele juiz para tentar convencê-lo de julgar a sua causa. E Jesus mostra aqui que a oração é algo que deve ser natural na vida do crente. Como esta viúva, que ficava importunando o juiz, sabendo que aquele juiz tinha um coração duro, mas ela não parava de importuná-lo. Ao contrário de nós, que nós temos um Pai amoroso, carinhoso, afetuoso, e que nos deu seu único Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Portanto, colocar tudo debaixo da mão deste Deus Redentor, deste Deus Salvador, na vida do crente deve ser algo natural, esperando que este mesmo Deus, que criou todas as coisas do nada, Ele é capaz de nos responder de maneira efetiva aquilo que necessitamos e que estamos passando, e por aflições, por tudo aquilo que desejamos, e por tudo aquilo que o nosso coração anseia, Ele estará ouvindo e estará nos atendendo segundo a sua vontade. Mas a segunda coisa que Jesus fala sobre oração nesta palavra, veja só,
Ele usa a viúva como aquela que insistentemente fala com o juiz de coração duro, perverso e mau. E ele mostra o contraste, então, entre a viúva e o crente. Os versículos 2 e 5 nos fala da seguinte maneira: onde havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Agora veja o versículo de número 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Veja o contraste. Primeira coisa, aquela mulher, como dissemos, era uma mulher viúva, sozinha. Não havia um marido, um homem na sua casa que a representasse junto à autoridade, junto ao juiz. Mas ela não perdia ali a sua paciência ou as suas forças, importunando o juiz em todo o tempo para julgar a sua causa. E nós? Será que nós estamos sozinhos? Não. Jesus mostra claramente que nós temos o Pai Celeste que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Veja lá, em Lucas mesmo, no capítulo 11, versículo 13, onde ele diz o seguinte, o próprio Cristo fala: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Aquela mulher sozinha implorava pela sua causa. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai que está conosco. Nós temos um Filho que está conosco. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco. Olha que contraste. Aquela mulher, além de ser só, aquela mulher tinha grandes dificuldades de estar ou acessar aquele juiz. Aquele juiz deixou aquela mulher falar. E nós? Será que nós temos alguma dificuldade de ter acesso a Deus? Não. A Bíblia nos fala que nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso de nos aproximarmos dEle e pedir o seu auxílio. Veja que a palavra de Deus fala no texto de Hebreus, preste atenção aqui. Olha que interessante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que dificuldade aquela mulher tinha para falar com o juiz. E qual a dificuldade que nós temos para falar com Deus? Veja aquela dificuldade que aquela mulher tinha para acessar o juiz. E veja que nós não temos dificuldade nenhuma para acessar a Deus pelos méritos de Cristo. Mas veja, além daquela mulher ser só, além daquela mulher ter dificuldade para acessar o juiz, aquela mulher não tinha ninguém para ajudá-lo ou para ajudá-la na sua causa diante do juiz. Ninguém ajudou aquela mulher a ser colocada diante daquele juiz para julgar a sua causa. Ninguém se ofereceu voluntariamente para tomar
aquela causa daquela viúva e falar: não, deixa que eu vou levar a esse juiz para ele julgá-la. Aquela mulher não tinha um advogado, aquela mulher não tinha um mediador. Mas e nós? A Bíblia nos fala que nós temos. Ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Onde todas as vezes que a nossa oração é feita no nome de Jesus, este Jesus, o nosso mediador, o nosso advogado, ele se coloca diante do trono do Pai e intercede por aqueles a quem ele deu a sua vida para salvá-los. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador. Contrariamente àquela viúva que não tinha ninguém para ajudá-la, mas nós temos o nosso intercessor, o nosso mediador, aquele que leva as nossas causas e coloca diante dos pés do Pai, e clama pela misericórdia do Pai, mostrando as suas marcas, do sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. Quando nós oramos, meus irmãos, nós podemos abrir a palavra de Deus. Quando nós oramos e lemos a palavra de Deus, o Senhor mostra várias promessas que ele tem para o seu povo. E não temos apenas promessas, mas também nós temos o Espírito Santo, como a própria palavra diz, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos auxiliando na oração, nos auxiliando na intercessão a Deus. Mas Jesus não para aí. Jesus, ele mostra o contraste nesta parábola entre o juiz e o Deus Pai. Nos versículos de 5 até 7, ele diz assim: todavia, como esta viúva me importuna, o juiz dizendo, julgarei a sua causa por não suceder, que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. E aí ele faz uma pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Jesus está mostrando que o Deus Pai não é como este juiz, pois Deus é um Pai amoroso, que atenta para todas as nossas súplicas, de maneira generosa, providenciando tudo aquilo que nós necessitamos. E note que, diferentemente o juiz, um homem iníquo, de coração duro, mau, ele só ajudou a viúva por medo de que ela viesse a agredi-lo, molestar-me. Chegou um momento que aquele juiz falou: olha, eu estou cheio de ouvir essa mulher, de repente essa mulher vai vir aqui, capaz de ela fazer um escândalo maior, capaz que ela vier para cima de mim e tentar me agredir. Então, para que não venha um escândalo maior, eu vou atender ela. Não! Deus não trabalha dessa maneira. Deus, ele ouve as orações. Deus, ele responde às orações. E ele responde às orações para a sua glória e para o nosso bem. E é interessante que Jesus mostra que, mesmo sendo Deus, ele nunca se aborrece quando todo aquele que o buscar em oração, por meio de um coração sincero, nunca. É um Deus disponível, é um Deus acessível, é um Deus que está pronto para ouvir as nossas súplicas. Veja a diferença, veja o contraste, veja como existe algo extremamente oposto àquilo
que acontece quando oramos e aquilo quando Jesus conta sobre esta parábola. Mas tem um detalhe aqui que precisamos entender, que Jesus disse: fará Deus justiça, ou não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Como explicar então demorado? Ora, se Deus é amoroso, por que Ele não responde na hora? Se fazemos a oração no nome de Jesus, por que Deus não nos responde na hora? Se Ele é um Deus tão misericordioso e compassivo, por que Ele não responde na hora então? Jesus quer mostrar que a demora de Deus não corresponde à falta de atenção ou de ação de Deus, mas sim de preparação. Sim. Deus, Ele utiliza-se das situações para preparar-nos, para que nós entendamos a sua vontade. E veja, Deus está sempre respondendo às nossas orações. E Deus está respondendo algumas vezes de maneira silenciosa. Você não sabe, você não vê, você não percebe, mas Deus está respondendo. E veja o que Jesus diz aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Sim. Parece demorado, mas Deus está trabalhando. E Deus está levando tudo. Deus está tratando tudo. E Deus está conduzindo tudo, para que o seu nome seja glorificado. E para que nós a cada dia mais aprendamos a depender e confiar em Deus. Deus nunca se mantém inerte a uma situação quando um filho seu se coloca em oração. Jamais. Deus responde a todas as orações e Ele vai responder segundo a sua soberana vontade. Mas tem um outro detalhe aqui. Versículo 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Momento. Deus demora ou Deus trabalha depressa? Como explicar isso? Para que nós possamos entender, nós teremos que ler do capítulo 17, dos versículos de 20 a 37. Quando Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus fala sobre aquilo que vai acontecer com o Cristo. E daquilo que a expectativa no qual Ele virá pela segunda vez. E Jesus está dizendo que todos aqueles que esperam em Deus, o Senhor depressa irá atendê-los. No tocante a fazer justiça, no tocante a salvação, no tocante a perdão de pecados, no tocante a usar de misericórdia pelo sacrifício de Cristo.
É isso que Jesus está dizendo. E Ele está dizendo a homens religiosos, mostrando a estes homens o perigo que incorre nas suas vidas, que eles viviam uma religião de aparências, que eles viviam numa religião de hipocrisia, que eles viviam numa religião de fachada. E Ele está dizendo a estes homens, que todo aquele que buscar a Deus, em arrependimento, em contrição, em buscar que o Senhor venha moldar o seu coração, depressa o Senhor lhe fará justiça. Por quê? Porque o Filho do Homem está às portas. O Senhor está voltando. É por isso que Jesus diz que nós não devemos esmorecer, nós não devemos desistir, nós devemos continuar vivendo uma vida aos pés do Senhor, independentemente de qualquer situação, porque o Senhor está voltando, assim como Ele veio, Ele está voltando. E Ele está então mostrando a estes homens, que se diziam crentes, que eles não deveriam abdicar de continuar a confiar somente em Deus e entender que Deus já havia providenciado um Salvador em suas vidas. Eles estavam confinados em suas tradições, eles estavam confinados no seu legalismo, eles estavam confinados no seu misticismo, eles estavam confinados no seu egoísmo. E é por isso que Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E é por isso que muitas vezes nós estamos vendo a igreja abdicando do privilégio da oração, porque a igreja está esmorecendo, a igreja está mais preocupada com eventos do que colocar os seus joelhos no chão. E eu não estou dizendo da igreja aqui, eu estou dizendo da igreja espalhada pelo mundo. E eu dou um exemplo aqui. Promova um jantar, e você vai ver quantas pessoas virão. Promova uma reunião de oração, e você vai ver quantas pessoas virão. Porque a igreja está abdicando do privilégio da oração. A igreja está entrando nos mesmos caminhos dos fariseus da época de Cristo, se conformando a uma tradição, se conformando a uma religiosidade, se conformando a algo em que as coisas vão acontecendo de maneira mecânica e automática, se esquecendo de que nós devemos colocar aos pés de Cristo todas as nossas necessidades, e a oração ser, na nossa vida, como algo comum. Este é o grande problema que Jesus está dizendo aos fariseus, e é este o grande problema que muitas vezes nós estamos vivendo. Então, se eu olhar para essa parábola da viúva e o juiz iníquo, eu vou observar que, em comparação àquilo que Deus faz ou fez na minha vida, do acesso que Deus me dá por meio da oração em Cristo, da misericórdia e da compaixão com quem Ele tem usado na minha vida, com tudo aquilo que o Senhor tem providenciado na minha vida para que eu possa viver uma vida aos seus pés. Veja a diferença. E mesmo assim, quantas vezes temos abdicado do privilégio da oração? Jesus está voltando. E Ele mesmo disse: porventura achará o Filho do Homem fé na terra?
E agora eu quero repetir a pergunta. Sabendo que Jesus está às portas, como está a sua vida de oração? Sabendo que você tem um Deus, Pai, misericordioso, de livre acesso, como está a sua vida de oração? Sabendo que você tem um advogado junto a Deus, que leva todas as nossas causas diante do trono do soberano Deus. Como está a sua vida de oração? Sabendo que este mesmo Deus colocou no nosso coração o Espírito Santo para nos auxiliar nas orações. Como está a sua vida de oração? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça refletir sobre o privilégio da oração, da qual o Senhor nos concede, para que nós levemos tudo aquilo que sentimos, necessitamos e passamos, que nós levemos ao trono do Deus Pai, e dizendo: Senhor, olha para a minha causa, cuida disso, porque só o Senhor pode me ajudar, e pode me aliviar, e pode resolver estas coisas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém.